Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cafezinho de Terça, nosso bate-papo aqui no YouTube. Vamos nessa! Já estava com saudades, a gente deu um tempo por aqui, mas estamos sempre presentes que possível para a gente fazer o nosso bate-papo de terças-feiras. Nessa terça eu quero trazer algumas situações que eu tenho recebido no direct, que a gente tem conversado muito e são casos que podem estar espalhados e estão espalhados pelo Brasil inteiro. Vamos falar sobre os endividados e as suas renegociações no Desenrola. Vamos falar sobre isso. Mas se você chegou agora, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui, nos dá uma força para a gente construir cada vez maior a nossa comunidade. Nos segue nas redes, estamos construindo uma grande comunidade de galera do bem e aqui também nesta construção. A ideia do cafezinho de terça é a gente poder conversar com mais calma, com mais tempo, sem tanta correria e eu podendo te explicar tudo que passa nessa cachola para ajudar você a ter uma vida mais próspera e feliz. Vamos falar sobre o Desenrola Brasil hoje. Assiste ele inteiro e envie esse vídeo para quem você sabe que tá doido para renegociar a dívida dele. Talvez não seja o momento certo. Por quê? Vamos lá. A gente está com um público de quase 40 mil pessoas lá na rede vizinha, lá no Instagram. E é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2021, né? Abri lá um Instagram quando eu abri a empresa do zero na raça. Eu sempre falo para os clientes que a gente não comprou seguidor, não fez bingo, não fez nada. Estamos aí numa comunidade de vidas reais, né? É finanças para vidas reais, é o nosso slogan, é o nosso pensamento, é o nosso grande mantra de falar para pessoas reais. A gente não está falando para milionários e milionárias, para pessoas que querem alavancar patrimônio investindo, que já investem. Para isso tem outros canais, outros meios, tenho parceiros, inclusive, que a gente indica. Então, claro, essa comunidade pode me escrever, mandar dúvidas e aí eu indico um consultor que vai focar nisso. O nosso atendimento, o nosso nicho, as nossas pessoas, o nosso negócio é entender os endividados, seja das empresas, sejam das pessoas físicas, das finanças pessoais. O que eu quero explicar é sobre o Desenrola, justamente porque lá, dentre esses 40 mil, sempre vem pessoas me falando sobre renegociar as dívidas. Qual o melhor caminho para eu renegociar a dívida? Por onde eu começo a renegociar a dívida? Como eu sei se é o momento de eu renegociar a dívida? Quero falar sobre isso um pouquinho hoje e ser breve, não ser longo aqui, justamente para vocês conseguirem captar informação. Se ficar dúvida, manda no comentário, manda mensagem que a gente sempre gosta de conversar e explicar um pouquinho melhor. Um ponto importante que o Desenrola tem atacado, primeiro de tudo, é por que eu quero quitar essa dívida. E é óbvio para muitas pessoas, porque eu quero o nome limpo, eu quero meu CPF limpo de volta, eu quero ter crédito. Então, um primeiro ponto é entender o motivo que você quer isso e os bancos estão usando muito esse argumento de chantagem emocional, eu te diria assim, até de pressão psicológica de você ter seu nome limpo. Porque no ato que você renegocia, obviamente já renova-se essa dívida e você não está mais devendo para ninguém, então o seu nome fica limpo. No primeiro mês, no segundo mês, até onde você der conta dessa renegociação. Então, um ponto importante, sim, é importante você ter o crédito e ter o nome limpo. O que acontece com os meus clientes, que a gente faz um trabalho de consultoria individual, ou seja, o público do Vidas Reais, que a gente tem um atendimento em grupo com a galera lá na comunidade do Vidas Reais, é entender, eu digo assim, que é um ponto positivo você não ter o crédito. Qual o motivo que te levou a você ficar com essa restrição, a você não ter esse crédito? Nós, consultores que trabalhamos com o comportamento do consumidor, do cliente, a gente entende, em muitos casos, que aquela limitação de crédito salvou ele de muito mais pepino na vida. Por quê? Teve clientes que chegaram com restrição de créditos, com o nome restrito ali, limitado de CPF, e fez o quê? Buscou o nome da sogra, buscou o nome da cunhada e chegou numa berlinda tremenda que estava a ponto de negativar o nome da sogra e o nome da cunhada. Mas esses dois CPFs não poderiam. Imagina, você vai sujar o nome de um terceiro? O que acontece bastante, tem gente sujando o nome de terceiro por aí. E aí? E aí aquela primeira restrição de crédito foi o alarme, foi o alerta para que você não está dando conta das suas contas.
Então, conseguir outro crédito não é solução para ninguém. E essa limitação é até aqui que você vai, é saudável. É óbvio, ninguém fica feliz devendo, mas eu quero te dizer que é um alerta. Pô, não dei conta. Ouvi esse final de semana, fui passar o cartão no crédito, crédito ou débito? Eu brinco, até débito só se tiver desconto. No outro vídeo a gente fala sobre isso. E aí passei no crédito, e ela falou, vai na fé, vai no crédito. Enquanto o banco me dá crédito, eu sei que eu posso gastar. E isso é um pensamento perigosíssimo. E eu estava sem o meu cartão na hora, e aí ela ficou meio encabulada, e aí não quis invadir o espaço dela, mas olha o perigo. Gente, o banco te oferece o crédito te dando a corda para se enforcar, tá? Então, cuidado com as ofertas de crédito sem saber exatamente como, onde você vai encaixar aquele orçamento. Tem, inúmeros que chegam falando, eu vou vender o carro para quitar minha dívida, Raquel. E a gente faz um bate-papo, eu faço uma projeção para ele, eu falo, cara, você vai resolver 60 dias a tua dívida. Em 60 dias você comeu teu carro desapareceu, daqui 90 dias você está devendo de novo. E aí? E aí não tem mais carro para vender. Então, primeiro de tudo, a restrição do crédito. Quero ter crédito de novo, quero ter nome limpo. Você está preparado para isso? Porque nem todo mundo está preparado para ter crédito de novo. O risco de se endividar e de fazer uma outra dívida com uma outra oferta de crédito é gigante. Sem contar sobre o despreparo de planejamento financeiro para assumir essa parcela que está renegociando. Então, o ato de renegociar uma dívida coloca na tua cabeça, você vai aumentar a sua dívida, você vai assumir uma confissão de dívida. Pô, Raquel, então eu nunca vou renegociar a sua dívida? Não é o que eu quero te dizer. Meus clientes com o pé no chão, com reserva financeira, depois de proteger a vida deles e os próximos imprevistos, aí a gente começa a pensar em quitação de dívidas. E olha a palavra, quitação. O mínimo dos mínimos possíveis a gente faz renegociação. Só se for uma dívida muito grande, que de fato precisa ser renegociada, porque não vai entrar no bolso dele. Então, nos meios possíveis a gente renegocia. Mas a gente tenta evitar e tentar a quitação de fato, uma renegociação mais justa. Depende do estágio que está as suas dívidas. Isso eu explico lá no Vidas Reais. O estágio da sua dívida e o risco. Quando a gente fala sobre dívida, a gente precisa levantar muito essa bandeira. Não é sobre juro, não é sobre dívida mais cara, é sobre risco. Isso eu ensino para os meus clientes em consultoria individual, isso eu ensino para os meus alunos na comunidade Vidas Reais. Tá? É preciso estudar o risco da sua dívida. É um risco baixo, é um risco alto, a sua vida está em risco, a sua casa, o seu carro. O que está correndo risco? O nome da sua mãe está em risco. Existem riscos, então não existe uma regra. Não existe uma regra de pagar mais cara, não existe uma regra de renegociar e entrar no seu orçamento. Depende, tá? Primeiro de tudo, pense, você já tem reserva financeira? Você já está guardando? Semana passada aconteceu, uma aluna do Vidas Reais, inclusive, me escreveu doida para renegociar com o Desenrola. E eu pedi para ela, ok, você já está guardando um valor por mês para o seu colchão financeiro, para a sua reserva? Não, não está sobrando. E como é que você vai enfiar uma nova parcela no seu planejamento, no seu orçamento? Não cabe. Primeiro de tudo, organizar o planejamento, organizar o seu dinheiro e entender que, de fato, você todo mês está guardando grana. Guardei grana, protegi, guardei um mês do meu custo de vida, daí a gente depende do cenário e a realidade de cada um, aí eu começo a pensar em quitação. Isso tudo e mais um pouco, a gente fala no Vidas Reais, no nosso acompanhamento. Eu acompanho a turma lá, dou as orientações, tem as aulas gravadas para eles poderem reassistir. Eu gravo um encontro que eu faço no ao vivo, sim, você vai se encontrar ao vivo comigo nos Vidas Reais e a gente vai poder, inclusive, tirar as suas dúvidas. Eu mesmo, não é o robô, não é a equipe, sou eu que entro no Vidas Reais. E lá a gente fala sobre risco. Então, para entender a dívida, para entender o momento da renegociação, é preciso pensar muito mais do que se somente a proposta é boa, do que se somente aquela parcela cabe. Uma coisa que é preciso enxergar é quanto essa dívida vai aumentar, que taxa de juros estão se falando, que risco a gente está colocando em xeque. Muitas vezes você está com uma dívida simples, de baixo risco, e eles querem renovar essa dívida, construindo para você um documento que você vai assinar de confissão de dívida. Advogados e advogadas do meu Brasil
vão falar aí de formas mais técnicas o quanto é mais fácil você se complicar com uma confissão de dívidas. Você está facilitando o trabalho do banco, porque se depois você não pagar, ele consegue te cobrar com mais eficácia com essa confissão de dívidas. Não dá para eu entrar nos pormenores aqui, nos termos técnicos, para a gente não te confundir. O que eu quero te dizer é, número 1, se você está sem crédito, se você está negativado, pense se isso não foi bom para te dar um limite e você se reorganizar financeiramente. Se você está tentando usar o nome de outros, CPF de outros, luz laranja, luz vermelha, para de fazer isso. E se você é a pessoa que emprestou o nome para outra pessoa, pelo amor de Deus, amanhã vai lá, cancela esse cartão, pede de volta, fala que você precisa dele e recebe logo essa dívida. Porque o ato de emprestar o cartão, de emprestar o seu CPF, eu sempre falo, é uma doação. Se a pessoa não pagar, você vai pagar tudo aquilo, sem doer, você tem reserva? Ok, decisão sua. Faz parte da vida, você quer ajudar a pessoa, beleza. Agora, não, eu não tenho condições de honrar o que ela está gastando no meu cartão, se ela não pagar, eu estou ferrado? Cuidado, tenho atendido muitas pessoas assim, que inclusive estão negativadas por inconsequência das outras pessoas, tá? Então, luz laranja aí. Primeiro de tudo, o crédito, não usar o nome de outras pessoas. Segundo, antes de fazer qualquer renegociação, ter a sua reserva de emergência, ter seu colchão financeiro. Aqui no canal tem vídeos falando sobre o colchão financeiro, maratona lá, puxa lá, tem muito conteúdo legal para você entender que de fato o que é o colchão financeiro e essa reserva que tanto é necessária. Por quê? Se eu honrar uma renegociação, raspar tudo que eu tenho para fazer uma renegociação para limpar meu nome, o primeiro imprevisto, que de fato ele acontece, gente. A gente não está aqui para adivinhar quando vai ter imprevisto, quando não vai ter. Não, a vida acontece. A minha vida esse ano aconteceu muitas coisas, problemas de saúde, gastos não planejados. Não é o imprevisto que a gente tem que evitar, mas sim não raspar as nossas reservas, ou pelo menos começar a fazê-las. Por quê? Eu me preocupo com a dívida, eu renegocio ela, eu raspo o que eu tenho aqui, que eu recebi de 13º, de bônus, de hora extra, whatever. O que você fez? Você se expôs a risco de novo. Porque na primeira emergência, o que você vai fazer? Outra dívida. É inevitável. Seu filho precisa de remédio, seu ar-condicionado quebrou, seu carro foi para a mecânica. Os pets. Tem semanas e meses aqui na consultoria que todos os pets parece que se conversam nos bastidores e vão para o veterinário. E aí? E aí a vida acontecendo, meu filho. E aí, se não tem reserva, a gente tem que planejar um parcelamento que entre dentro do orçamento e a gente vai pesando o orçamento e comprometendo. Então, primeiro grande mantra, o seu colchão, a sua reserva, tá? Para de usar o CPF dos outros, se organiza, olha para os teus números. Quer saber como fazer isso tudo de uma forma mais fácil? Porque é bastante informação quando a gente fala aqui. Vem para o Vidas Reais. No Vidas Reais, a gente trabalha um valor acessível para os brasileiros e brasileiras. A gente sabe que nem todos têm condições de entrar numa consultoria individual. Nós temos consultores, eu e a minha equipe capacitados, estudando, todo mundo se especializando e gastando sim uma grana, né? Com pós-graduações, com faculdades, com cursos técnicos, com atualizações constantes. Então a hora de um consultor individual para olhar para o teu negócio tem sim um valor diferenciado. E por isso que eu abri o Vidas Reais. Estamos preparando a turma 2. Se você tem interesse em conhecer o Vidas Reais, nos escreve nos nossos canais de comunicação. No meu link da bio você tem um diagnóstico que você pode preencher, você vai conseguir um acesso possível com a nossa equipe, ou mesmo aqui nos comentários. Quero entrar para o Vidas Reais, quero conhecer o Vidas Reais, nos procure, nos escreva. Vidas Reais é para ser acessível para o brasileiro e brasileira para conseguir se organizar. As mesmas ferramentas que eu utilizo em consultoria financeira, as mesmas ferramentas que eu trabalho no tete-a-tete com os clientes, eu apresento para o Vidas Reais, eu ensino como fazer e você vai poder reassistir e entender por um ano. Por 3 meses o Vidas Reais acontece, eu encontro toda semana as pessoas e por um ano você vai poder reassistir. Temos grupo de apoio, você vai poder mandar mensagem e eu mesmo vou responder a sua pergunta, tá? Não tem desculpa, gente. Não é um valor elevado, é um valor simbólico que a gente cobra no Vidas Reais para justamente ter acesso à informação e a conhecimento dos brasileiros e brasileiras. E para a galera que quer entender um atendimento individual, quer saber se é possível encaixar na realidade dele, porque tem situações específicas, né?
tem cenários específicos que é preciso se analisar, preencha o nosso diagnóstico aqui no link da bio que a nossa equipe vai falar com você. Muito cuidado com desenrola e com qualquer outras negociações que os bancos estão te oferecendo. É um período muito crucial, como tem muita gente interessada em renegociar, eles estão doidos para renovar sua dívida e depois te cobrar mais caro. Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, dá o seu apoio pra gente que está aqui construindo um caminho do bem para atender pessoas reais com problemas reais. Até o próximo cafezinho de terça.